Igreja de Deus, o Espírito Santo venha te abençoar. Eu sou o pastor Wilson e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco das regras de interpretação da Bíblia, mas não vamos estudar as regras que nós usamos para interpretar. Vamos falar um pouco dos principais erros que as pessoas cometem ao estudar a palavra de Deus, ao tentar interpretar o texto sagrado. Mas antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, eu gostaria que você subisse o vídeo, que você curtisse o vídeo, que você se inscrevesse no canal caso você não seja inscrito e que ative as notificações aqui no canto. Também compartilhe esse vídeo com uma outra pessoa para que você possa estar abençoando aquela vida da mesma forma como Deus está te abençoando com esse conhecimento. Quando nós falamos em estudar a palavra de Deus, nós falamos em entender o texto e tirar todas as informações de uma forma correta do texto sagrado. E muitas pessoas, ao estudar o texto, cometem alguns erros básicos, mas que são erros que nos trazem uma interpretação errada da Bíblia, ou nos levam a ter do texto informações que o texto não diz. E o principal erro das pessoas, ou um deles, vamos falar de 5, o primeiro erro é espiritualizar demais a passagem. Muitas vezes nós achamos que por estar na Bíblia, que é um livro sagrado, que é um livro que foi inspirado por Deus, ele não foi ditado, ele foi inspirado. Foram pessoas que escreveram o texto, mas foi Deus que inspirou. Então nós espiritualizamos demais as passagens. Muitas vezes, muitas passagens, nós queremos tirar aquilo que ela não diz, nós queremos tirar conteúdos espirituais e por aí nós passeamos a interpretação da Bíblia tentando tirar do texto aquilo que o texto não está dizendo. E esse é o segundo erro da pessoa, é forçar o texto, forçar para que eu consiga tirar do texto aquilo que ele não diz. Quando nós espiritualizamos demais a passagem, nós cometemos o segundo erro, que é forçar o texto. Nós podemos pegar uma passagem que algumas pessoas dizem, uma passagem básica, que é uma interpretação literal, lá em Gálatas, quando Paulo fala que resistiu Pedro face a face, porque Pedro havia visitado os gentios, estava lá conversando com os gentios, sentava na mesa, comia, e quando chegaram os que vieram da parte de Tiago, Pedro então começou a se afastar, começou a voltar aos costumes judaicos, e Paulo resistiu Pedro e falou: não, Pedro, antes você estava com a gente, agora você não está, você está sendo dissimulado, você está sendo falso, está sendo hipócrita. E algumas pessoas pegam esse texto e falam que Pedro estava tentando forçar costumes judaicos na comunidade. E Pedro não estava tentando forçar, pelo contrário, ele estava tentando se passar como uma pessoa que não havia mudado seus costumes, que ainda estava separado dos gentios. Se você procurar esse texto lá, você vai encontrar. Tem textos que nós interpretamos de forma literal. Um outro texto, quando Jesus diz que não é o que entra no homem que contamina, mas o que sai. E o que sai do homem? Sai palavras. E Cristo segue dizendo, porque tudo aquilo que a boca fala, ela fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando você amaldiçoa uma pessoa, quando você xinga uma pessoa, quando você fala palavras torpes, palavras de baixo calão, aquilo você está falando, aquilo que muitas vezes estava escondido no teu coração. É um texto literal, não temos muito que espiritualizar, nós temos que interpretar o texto e retirar do texto aquilo que Cristo quer dizer. Um outro erro que nós cometemos é quando nós estamos estudando o texto. Nós estamos estudando a palavra de Deus e ali nós encontramos uma palavra que nós não conhecemos o significado daquela palavra. Quando nós vemos uma palavra e eu não sei o que aquela palavra quer dizer, então deixa para lá, eu não vou pesquisar, eu não vou procurar, ou depois eu procuro, acabo não procurando. Quando eu encontro uma palavra que eu não conheço o significado, que eu não sei o que aquela palavra significa, com certeza pelo menos eu não vou
interpretar o texto. Eu vou retirar muito conteúdo do texto, eu não vou interpretar o texto em sua totalidade. E outro erro que nós podemos cometer quando nós não conhecemos o que aquela palavra significa é atribuir àquela palavra um significado que ela não tem. Quando eu encontro no texto uma palavra, o que essa palavra quer dizer? Eu vou procurar no dicionário, eu vou abrir um dicionário, de preferência um dicionário de teologia, um dicionário voltado para as Sagradas Escrituras, porque uma coisa é eu procurar o significado de uma palavra num dicionário comum, no dicionário Aurélio ou no outro dicionário da língua portuguesa. Outra coisa é eu procurar o significado daquela palavra num dicionário bíblico, porque algumas palavras, muitas vezes, o texto, além de me dar o significado, vai me posicionar dentro do contexto, dentro do que aquela palavra quer dizer, não apenas trazer o significado, mas também o contexto, o que aquela palavra quer dizer, e algumas delas ainda o significado no seu texto original. Porque quando nós traduzimos a palavra, quando nós traduzimos a Bíblia, nós pegamos aquela palavra que está no original, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico antigo e algumas palavras em alguns textos em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, o grego antigo também. E quando eu traduzo, eu interpreto esse texto, eu coloco palavras em português que o tradutor acha que é a melhor palavra, que ele compreende, que vai expressar a ideia principal do escritor. Mas quando nós estamos estudando dentro de um determinado contexto, nós precisamos pegar aquela palavra, nós precisamos entender as variantes daquela palavra para que possa se adaptar melhor ao estudo que eu estou fazendo. Muitas vezes, quando eu estou fazendo estudo dentro de um determinado texto, seguindo uma determinada direção, nós podemos interpretar aquela palavra de uma outra forma, um pouquinho diferente do que o texto sagrado quer dizer, devido aos significados que aquela palavra tem dentro do estudo que eu faço. E então, quando você encontrar uma palavra nas Sagradas Escrituras que você não compreende, que você não sabe o significado, que você tem dúvidas, abra um dicionário, de preferência um dicionário teológico, pega os significados daquela palavra, o que aquela palavra quer dizer, qual que é o melhor significado, a melhor tradução para aquele texto que você está lendo, que se encaixa melhor. Você vai ver que você vai entender melhor o texto e entender melhor a ideia do autor. Um outro texto que um outro erro que nós cometemos é retirar as palavras do seu contexto. Quando nós estudamos um texto, nós ou tiramos uma palavra, ou tiramos um pequeno texto fora do seu contexto, e nós vamos interpretar aquele texto fora do contexto. Quando nós lemos um texto e vamos, esse versículo aqui, essa passagem interessante, deixa eu estudar essa pequena parte. E você vai estudar aquele versículo da palavra de Deus fora do seu contexto, então você corre um grande risco de interpretar aquela palavra de uma forma errada. Porque quando você retira do contexto, você não vai responder perguntas básicas. Quem que falou? Foi Deus ou foi um homem? Para quem que falou? Foi Deus falando para o homem? Foi o homem falando para Deus? Foi o homem falando para outro homem? Eu não vou conseguir entender e responder perguntas que me levariam a ter uma interpretação correta. Em teologia, nós temos uma frase que é muito usada, que diz: texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu preciso estudar aquela passagem dentro do seu contexto. E qual que é o contexto? São os versos anteriores, são os versos posteriores. Muitas vezes eu preciso estudar o capítulo inteiro. E em alguns textos, em algumas passagens, eu preciso até mesmo estudar o capítulo ou os capítulos anteriores, os que vêm antes e os que vêm depois, para que eu possa estar me localizando dentro daquele contexto,
dentro daquela passagem para entender melhor a ideia de quem escreveu o texto, porque embora a Bíblia Sagrada ela tenha sido inspirada por homens, por Deus, ela foi escrita por homens, e aqueles homens estavam passando em um determinado momento, uma determinada fase, estavam ou em uma batalha, ou estavam no palácio, ou estavam deprimidos, ou estavam alegres, e eu preciso entender como que aquela pessoa estava, quem que escreveu, qual que é o contexto daquele momento, para que eu possa estar entendendo melhor o que o texto quer dizer, o que a passagem quer dizer. Um outro texto que nós usamos é aquela passagem: prepara-te, ó Israel, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Quando Deus está falando isso no profeta, está falando: ó, eu vou vir com juízo, então se prepara porque eu vou te julgar. Nós pegamos essa passagem e interpretamos da seguinte forma: prepara-te, ó igreja, para encontrar com teu Deus. Nós pegamos essa passagem, utilizamos ela para alertar a igreja: ó, o arrebatamento está vindo, se prepara. Está errada? Não, a interpretação não está totalmente errada, mas eu preciso, antes de aplicar esse texto para a igreja, eu preciso entender o que esse texto diz no seu contexto original, tirar as lições que aquele texto diz dentro do original, dentro do contexto onde ele foi escrito, entender ele lá dentro do contexto, para depois eu trazer essas ideias e aplicar para a igreja. Porque se eu não entender dentro do contexto original, eu posso chegar ao erro de cometer uma interpretação errada, ou às vezes até mesmo uma heresia dentro da interpretação. Então, antes de você interpretar um texto, estude ele dentro do seu contexto, para que você não corra o risco de ter uma interpretação errada, uma compreensão errada do texto, até mesmo gerar uma heresia, como nós vemos tantas por aí. Mas o que é heresia? É um erro doutrinário, é um erro de doutrina. Quando você pega um texto e aplica ele de uma forma errada, gerando uma doutrina errada. Um outro erro, e aí por aqui nós finalizamos o vídeo, é acreditar que uma simples passagem não tem importância nenhuma. Nós passamos, às vezes, vemos aquelas longas genealogias e passamos por cima: nem vou ler isso. Por quê? Porque não é importante. O que quer dizer genealogia? Para um judeu, principalmente para um levita, uma genealogia é algo extremamente importante, porque vai provar que ele é judeu. E se é um levita, vai provar que ele é levita e tem direito de trabalhar no santuário de Deus. Genealogia, quando a Bíblia foi escrita, é de muita importância, não apenas para os judeus, também para outros povos. Muitas vezes você vê textos que está lá e não tem significado, você ignora, você passa por cima. Muitas vezes nós não estudamos a lei, porque achamos que a lei não existe mais. Achamos que passou a época da lei, Deus não é mais a lei, ou então esse texto aqui é chato, eu vou passar por cima, depois eu estudo, e você acaba não estudando. E como você não estuda, às vezes nós lemos e não damos a determinada importância para aquele texto, então nós achamos que aquele texto não é tão importante, não retiramos daquele texto o conteúdo, o ensino próprio. Quando você for ler um texto que está na Bíblia, mesmo que você acredite que não seja importante, tenha certeza de uma coisa: se está na Sagrada Escritura, foi Deus que inspirou. E se foi Deus que inspirou, tem a sua importância, tem um motivo de estar ali. Se você não quiser, às vezes, estudar o texto por ser chato, por ser maçante, pelo menos não despreze o texto, porque lá na frente aquela informação daquele texto pode ser importante para você. Ou você pode estar estudando algo na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, que possa vir fazer referência àquele texto. E aí você vai começar a entender algumas coisas. Tudo que está na Bíblia tem a sua importância, tudo que está na Bíblia tem o seu peso, e nós não podemos desprezar nenhuma informação. Que você possa assistir esse vídeo, que você possa entender
e tenho certeza que compreendendo essas falhas, você vai estudar a Bíblia de uma forma mais acertada, de uma forma mais correta. Que Deus te abençoe.